coloca Moana. Olha, a gente assistiu Moana, perdi a conta. E todas as vezes que eu assisti, eu me emocionava, sabe? Quando tocava aqueles tambores, parecia que tocava a minha alma, sabe? Aquilo parecia que chamava. Então, assim, ó, sempre, todas as vezes que nós olhamos, eu me emocionei nesse desenho, né, Miguel? Que lindo. Quando algo nos chama muita atenção, você pode ter certeza que existe uma conexão interna. Então, essa história das avós é muito curiosa, né? Porque, assim, a gente sabe tão pouco, né? Eu tenho uma parte da família que eu não sei quase nada. Eu falo, meu Deus, o que será que tem lá? Né? E deve ter muitas histórias, devem ter coisas riquíssimas, e que, conforme vai chegando a oportunidade, elas vão vindo também até nós, né? Eu acho que assim como Moana, que a gente abre a caverna e fala, nossa, tem tudo isso aqui, estava embaixo do meu nariz, né? Eu morava numa ilha, um negócio tão pequenininho, que eu conhecia de todos os jeitos, e tinha um negócio que eu nem sabia. Então, eu acho que essas histórias também estão dentro de nós. Nossa, essa dificuldade que eu estou passando é tão difícil, ninguém passou por isso, eu sou super especial. Eu e esse problema, então, é só meu. Será? Será que realmente é tudo isso? Como será que as outras pessoas enfrentavam, né? Então, eu lembro de uma vez, de uma aula que a gente teve na pós-graduação, que um professor nosso foi trazendo a gente, assim, para o passado, em pequenos segundos, né? Então, ele falou assim, olha, pensa que no caso da sua avó, provavelmente não tinha internet, não tinha celular, não tinha impressora, que era tudo na mão, que o correio demorava para chegar, e que na época dos seus bisavós, provavelmente nem rede de esgoto tinha, né? E aí ele foi trazendo coisas singelas, assim, do nosso dia a dia, que não tinha ar-condicionado, né? Delivery, e você fala, nossa, eu estava reclamando do que mesmo? Né? Será que eu sou guerreira, né? Uau! Né? Então, assim, tem muito mais para a gente ser olhado. E, ao mesmo tempo, o que eu gosto bastante dessa transfiguração que a Tala faz, além da imortalidade, né, que eu acho que independe de religião, me desculpe se eu estiver errada, mas da gente integrar as histórias dentro de nós. Quando a gente fala de passado, né, as minhas ancestrais, parece uma coisa assim meio, sei lá, meio batido. Só que, e quando eu olho de mim para frente, e eu para as minhas filhas, para os meus filhos, eu gostaria que eles lembrassem de mim? De que maneira? Que eles olhassem as minhas dificuldades e também honrassem o que eu fiz. Então, às vezes, a gente se coloca numa posição meio que de vítima, né? Tá, mas e daqui para frente? Você gostaria que eles fizessem o que você faz? Né? Então, eu acho que fica também esse questionamento. Vamos para o próximo, Paixão? O oceano. Muito lindo o oceano. O oceano, no ponto de vista sistêmico, ele vai consistir no inconsciente coletivo. Ele vai integrar todos os personagens, ele vai dar o coração para Moana, ele vai dar a dificuldade para ela enfrentar, ele vai conferir o meio dela encontrar os outros personagens, do crescimento, mas ele não faz nada por ninguém. Então, é bem importante que a gente observe isso nas nossas histórias, os destinos que passam por nós, as regras dos clãs dos quais eu faço parte, e que ele me direciona, ele me conduz, inclusive nas dificuldades, né? Eu trouxe essa segunda imagem aqui para a gente lembrar que existem dificuldades, elas fazem parte, e ela me conduz a algo. Se eu sair, assim como Moana, do primeiro tombo, chegar na praia toda machucada, quase perdendo o porquinho, né, cuspindo areia pelo todo quanto é lado, e me fizer de vítima, para que serviu? Eu vou ficar na ilha e vou ficar reclamando a vida inteira porque eu não saí. Então, até no final, quando o mar se divide, né, para ela encontrar TK, ele conduz, mas ele não faz. E a vida também tem isso, ela nos conduz a vários movimentos, mas ela não soluciona aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento. E ele permite a decisão dos personagens, ele reconhece a limitação de cada um. Até Malik, né, que era o grande superpoderoso, ele, num determinado momento, ele desiste. E muito legal, porque quando ele desiste, ele vai embora. Mas se a gente for olhar em alguns momentos, né, anteriores do desenho, quando ele pula do barco, o que o oceano faz? Volta para o barco. Ele pula, o oceano volta para o barco. Ele pula, volta para o barco.
Mas naquele momento que o Maui realmente desiste, o que você não faz? Nada. Ah, você desistiu? Ok, tudo bem. É uma escolha sua, vai ter consequência, mas é sua, né? Então é bem importante isso para a gente observar. Vamos para o próximo? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, só porque eu estou apaixonada por essa explanação, né? Essa história, assim, quanto isso mexe dentro da gente, enquanto pessoa, porque é um desenho só, mas é a nossa vida ali, Sim. né? É a nossa e ignorância nossa se a gente não vê que a gente também está nesse contexto do inconsciente coletivo. Mas eu acho que essa que é a vantagem do desenho e dos contos de fada, Ju. Dizem que a arte imita a vida, né? A vida imita a arte. Não, o quê? A vida imita a arte. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? A vantagem maior... Por que os contos de fadas, eles existem há quase milênios, né? A gente tem... acho que a Cinderela, que é um dos mais antigos, assim, né? Ele é da época dos gregos, sei lá, não tenho certeza se é ele, já me confundi com alguns outros. Mas por que ele perdura? Porque ele fala com o meu inconsciente. Então, por exemplo, eu não vou falar de Tamatoa, mas quando Moana cai, né, na caverna do Tamatoa, ela vai para um mundo estranho, o mundo dos monstros. O que é o mundo dos monstros, segundo Freud? São os meus medos. Né? Que eu vejo uns bichos totalmente psicodélicos, eu falo, o que é isso? Vai para onde isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu saio desse negócio? Que na verdade não é para baixo, é para cima. Né? Então, os meus medos, às vezes, eles me engolem. E eles são grandes, né? É a flor que come, é o bicho que não sei o quê. Então, isso é o nosso inconsciente. Por isso que os desenhos são mais fáceis da gente se conectar sem ter essa percepção do porquê. Quer falar mais alguma coisa? Desculpa, eu te interrompi. Não, e mostra pra gente um caminho que a gente não se ligou nesse caminho, porque assim e aí eu volto a falar até do exemplo do Red. Falei, caramba, né? Eu tenho que tomar essa mãe do jeito que ela é. E isso, assim, claro, né? Com essa visão que eu tenho hoje. Antigamente eu não tinha essa visão, né? Mas parece que acende um gatilho, assim, para que a gente desperte mais um pouquinho. Vai, vamos lá, vamos lá. A vida, né? Deixa eu te despertar mais um pouco. Aí você caminha, caminha mais um pouquinho. É assim que eu me sinto. Que bom. Fala, Gil. A Vânia estava tentando entrar e não conseguiu. Então, estou mostrando para ela como é que nós estamos. Vida, você consegue liberá-la para a gente? Oi? Pode estancar a apresentação e a gente chama a Gil. A Gil não. É muito lindo, né? Esses desenhos que, de uma forma lúdica, né? A gente consegue captar as coisas. É assim, para mim, isso de um tempo para cá é novidade, né? De um tempo para cá isso é novidade, né? De olhar tudo, o olhar sistêmico, até de alguma coisa que simples, mas olhar aquilo e trazer sempre para mim. É sempre, não é nunca para o outro, é sempre para mim. E aí eu consigo fluir mais. Mas isso somos nós, né, Ju? Sim, hoje com a visão. Com a Judete, né? A gente que se permite, não é o outro. Né? É o oceano está aí, né? Imagina a riqueza de informações que existe na internet. E quantas eu não acesso? Pede para ela entrar de novo, Gil. Oi. Pede para ela solicitar para entrar de novo, que o Anderson está com dificuldade. Vânia, pede para você entrar de novo, que ele vai tentar te colocar aí. Por isso que quando às vezes eu vejo alguma coisa
e vem, assim, a pessoa na minha mente, é algo surreal, assim, a pessoa vem na minha mente, eu envio aquilo para a pessoa, sabe? Tipo, eu vi uma coisa, muitas vezes eu vejo, né, e eu mando para você, porque, assim, eu senti alguma coisa, aquilo vai falar para você, o que é, não importa, mas o que você vai fazer com aquilo Sim. é sobre você, mas a informação vem e eu passo. Assim, para mim, isso é muito, muito natural, vamos dizer assim. Concordo. É um presente, né? Ah, Paixão, coloca aqui o link para ela, que ela não está sabendo entrar, pode ser? Aqui, ó, vou colocar para ela, tá bom? Gente, desculpa, vou colocar aqui no... Eu tive dificuldade de entrar. Eu Engraçado, né? entrei e saí, eu falei assim, nossa, não é possível, não estou conseguindo entrar nesse negócio, o que que acontece, né? Aí eu cliquei acho que no primeiro link, aí eu consegui entrar. Eu também, estava quase desistindo. Ai, que loucura, já pensou? Eu pensei, não, não é para mim, deixa quieto. Quando eu ia dizer para a Ju, disse, não, deixa, né, Ju? Ai, deu certo, que bom. E aí eu vou te trazer uma coisa assim que eu ouvi de uma amiga. Uma amiga que ela é consteladora e agora ela faz círculos, né? Círculo da vida, que é uma forma diferente, né? E aí ela falou assim, antigamente eu me assustava com as coisas, né? Que eu falava assim, eu vou fazer, dava errado, eu parava. Eu não insistia. Agora eu me jogo. Aí eu tento de novo, aí eu vou tentando. E eu vou tentando. Até que uma hora isso vai dar certo. O que eu não posso é Ou me respeitar que paralisar. não dê, né? E a gente também, é uma coisa que eu estava conversando com a Judete um pouquinho antes, a gente tem que ter a sapiência de saber até onde eu vou. E permitir que o outro vá, né? A avó de Moana não falou, olha, eu vou te ensinar a navegar. Não, ó, tá aqui o barco, ó, vai lá. Ah, e se ela ficar sentada na praia? Tá bom. Né? O filho ficou sentado na praia. Mas ele fez algo de bom também. Ele construiu a ilha, ele plantou, ele colheu, ele fez alguma coisa. Né? Então, às vezes, o outro fazer algo diferente do que eu gostaria também é um grande exercício de humildade. Estou falando de mim. Né? E ser consteladora, ser facilitadora é um exercício de humildade gigantesco. Saber até que momento que eu vou na constelação. Até onde eu invado, até onde eu quero que ele encontre a saída logo. Mas é ele, não sou eu. Né? E acho que todas as profissões têm disso, né? Não é só o facilitador. Vamos continuar? Paixão, você põe para a gente na tela o Maui? O Maui, na verdade, ele é uma figura muito curiosa, porque ele é... Oi? Entendi. Tá. O Maui, na verdade, ele vem com superpoderes, então, em tese, ele seria o grande herói da história, porque ele é o único do desenho inteiro que tem poderes, e, na verdade, pelas lendas, ele é o vilão. Foi ele que roubou o coração de Tefiti, tudo começou a ficar escuro e as outras ilhas também começaram a sofrer com esse sentimento de Tefiti que foi se enfurecendo. E bem legal, porque ele vai falar de amor interrompido, lógico, com uma outra linguagem. Quando o Maui vai, num determinado momento, ele se fragiliza, ele vai contar para Moana, né, as tatuagens que ele tem. Então, em princípio, ele falou, tudo isso aqui fui eu que fiz, né? Trouxe o céu, trouxe o mar, arranquei as ilhas, trouxe o coco, trouxe o vento para vocês navegarem. Eu sou bom. E no fundo, depois, mais para frente, ele vai falar, olha, eu fui jogado no mar pelos meus pais. Lógico que, né, assim, eu espero que seja uma metáfora, mas ele vai